Reforma tributária, mais um assunto muito importante. Saiu o governo Bolsonaro, começou o governo Lula e o assunto segue em alta. Dr. André Ronaldo Teófilo, especialista, advogado especialista neste tipo de assunto. Doutor, realmente a expectativa é que desta vez saia? Olha, Davi, por incrível que pareça, eu estou até acreditando, tá? Embora é um tema recorrente, é uma pauta já antiga no Legislativo, mas apenas me traz uma certa preocupação, Davi, porque é o seguinte, o governo atual alega que há um déficit que tem que ser recuperado. Traduzindo déficit, quer dizer, eu estou arrecadando menos do que eu gasto. Sim. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o gasto e aumentar a arrecadação. Ok? Pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Esperamos que seja o melhor para o contribuinte. Então, fazer uma reforma quando o caixa está apertado, tudo indica que no fritar dos ovos a conta pode aumentar para o contribuinte. Então, embora a reforma seja importante, mas eu ainda fico em dúvida se até que ponto é o momento ideal, salvo alguns pontos que, ao meu ver, são cruciais. Reforma tributária, Davi, não deveria ser tratar somente com números, mas tratar com estruturas. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, uma empresa, ela gasta, segundo fontes seguras, cerca de 1.500 horas por ano só para fazer o preparo dos informativos para o governo. Não é nem o pagamento, elaborar a DCTF, elaborar aquelas obrigações acessórias. Sim. Então, cerca de 1.500 horas. Isso é um custo altíssimo, com uma margem de erro grande, evidentemente. Então, haveria de falar em simplificação. E esse é um ponto que está sendo pouco tratado, a meu ver. Né? Outro ponto também que não é tratado, Davi, é o ponto do retorno do valor arrecadado a favor da população, da sociedade em geral. E há fontes aí também confiáveis, seguras, podemos citar fontes, que o Brasil está em 30º lugar na lista de retorno social do imposto. Então, quando se arrecada bem, mas se tem um retorno social alto, perfeito. O primeiro país de retorno social é a Irlanda, e tem uma carga tributária de 22%. O Brasil tem uma de 33% e está embaixo. Então, a reforma tributária deveria caminhar par e passo também com planejamento. Será que não é hora também de aprender com esses países mais desenvolvidos? O que é que eles fazem de diferente que permitem isso? Sim, bem colocado. O problema que acontece, Davi, que às vezes quando nós ouvimos alguns discursos isolados de homens públicos, aos quais até nós muito respeitamos, mas eles fazem coxa de retalhos. Eles querem pegar o pior de cada modelo e trazer para o nosso. Esse que é o problema. Sim. Olha, nós vamos tributar os lucros porque em tal país tributa, mas vamos imitar o que tem de bom lá também. Então eles começam a fazer uma coxa de retalho trazendo o pior para o nosso modelo, e esse pior, infelizmente, gera carga tributária excessiva. E aqui eu faço lembrar a palavra de Abraham Lincoln, um presidente americano, tido como um presidente também pró-trabalhador, e ele dizia o seguinte: não ajudarás o trabalhador se arruinares o que paga. Palavras de Abraham Lincoln. Sim. Que era pró-trabalhador. Pró-trabalhador, né? Na nação americana, né? Seria talvez hoje um democrata, talvez Abraham Lincoln nesse desenho, né? Sim. E ele tinha essa filosofia: você não vai conseguir ajudar o trabalhador se você atrapalhar a estrutura da cadeia produtiva, né? Então, reforma tributária não deve tratar somente de números, ela deve tratar de simplificação, ela deve tratar de um retorno melhor para a sociedade. Lógico, evidente, onde há riqueza tem que se tributar, não estamos dizendo isso não, tem que pagar imposto, evidentemente. Aqui, de forma alguma, podemos alimentar a cultura da sonegação. A função social de toda empresa, na realidade, é gerar emprego, pagar impostos, gerar riqueza. Então, pagar imposto tem que estar na conta do empresário, mas de forma justa e inteligente. Sim. E nós esperamos que o governo, né, ouça a sociedade e consiga aí uma justiça social, uma economia tributária. E, na realidade, há oportunidade, porque hoje, por exemplo, hoje no mundo digital, você tem o metaverso, você tem o blockchain, você tem os tokens. Aqui. Então, você tem novas transações que geram riqueza que podem ser tributadas. Nenhum problema quanto a isso. Sim. Então, acho que tem que explorar um outro subsolo de riquezas que tem que ser trabalhado e não simplesmente onerar aquele que é a parte mais frágil do processo.